Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e esse é o nosso terceiro vídeo de controle de constitucionalidade. Já vimos sobre a teoria do controle de constitucionalidade, já vimos o controle difuso e na aula de hoje veremos o controle concentrado de constitucionalidade. Bora para a aula? Pessoal, as ações constitucionais relacionadas ao controle concentrado são exercidas de modo direto e abstrato. Até aqui nenhuma novidade. Ora, se é controle concentrado é direto, se é direto é abstrato. Diferentemente do controle difuso, que é concreto e incidental, ou seja, surge incidentalmente em um caso concreto. Aqui, de forma abstrata, quer dizer, não tem nenhuma lide de pano de fundo, os legitimados vão de forma direta ao órgão competente para ver declarada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Vamos ver essas ações. Vamos começar da mesma forma. Qual o objeto da ação direta de inconstitucionalidade? Quais as normas que podem ter a constitucionalidade questionada por meio da ADI? Resposta: leis e atos normativos federais, estaduais e distritais editados após a Constituição de 88. Só um cuidado aqui, pessoal. As leis distritais só são objeto de ADI nas suas competências estaduais. Por que eu preciso falar isso? Porque sabemos que o Distrito Federal é um ente federativo atípico, possui competências estaduais e municipais. Então, as leis distritais só são objeto de ADI nas suas competências estaduais. Professor, quem tem competência para julgar a ADI? Resposta: só o STF exerce controle concentrado de constitucionalidade. E quem são os legitimados ativos? Quem pode provocar o controle de constitucionalidade por meio de ADI? Já vimos também que não é qualquer cidadão, mas apenas aqueles legitimados, aqueles que estão lá, que constam no rol do artigo 103. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo, que na verdade esse artigo, pessoal, eu preciso saber de cor. Vai estar escrito assim, ó: podem propor ação direta de inconstitucionalidade o presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, governador do Estado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Aqui, pessoal, eu só preciso chamar a atenção para uma coisinha. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional, nós chamamos de legitimados universais. Já a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado e confederação sindical ou entidades de classe, nós chamamos de legitimados especiais. Por que isso? Só prestar atenção nesse detalhe. Vejam só, os legitimados universais podem propor a ADI diretamente a qualquer momento. Os legitimados especiais, para poderem propor a ADI, precisam demonstrar a chamada pertinência temática com a lei que querem que seja declarada inconstitucional e precisam demonstrar sua atuação como representante de determinado ente federativo. Por exemplo,
o governador de São Paulo não pode propor ao STF uma ADI visando declarar a inconstitucionalidade de uma lei do Amapá, se essa lei não causar prejuízo algum ao estado de São Paulo. Costumo dizer que a pertinência temática é como se fosse um interesse de agir. E a questão do quórum? Quem decide se a norma é ou não é constitucional? No controle concentrado é o STF, maioria absoluta de seus membros. Aqui, pessoal, aplica-se também o artigo 97, lembra? Cláusula de reserva de plenário, maioria absoluta, ou seja, pelo menos 6 dos 11 ministros. Quais são os efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade? Primeiro, erga omnes, vale para todo o território nacional indistintamente. Segundo, efeito vinculante, vincula todo o judiciário e a administração pública federal. Olha só, pessoal, isso é importante, hein? O STF julgou inconstitucional uma lei. Então, todas as cortes e juízes do judiciário devem obedecer à decisão, sob pena de reclamação. Falaremos disso oportunamente. Então, primeiro, erga omnes, segundo, efeito vinculante e terceiro, os chamados efeitos temporais. No Brasil, vigora a teoria da nulidade do ato inconstitucional. Toda vez que um ato é declarado inconstitucional, considera-se que este ato sempre foi inconstitucional. Em regra, os efeitos são ex tunc, retroagem até a data da edição do ato. Mas a aplicação indistinta desse princípio pode gerar injustiça e insegurança jurídica. Preste atenção nesse exemplo. Um grupo de servidores, por causa da função que ocupam desde 2010, estão sujeitos à incidência de certa gratificação. Gratificação esta instituída por uma lei de 1999. Ocorre que o PGR apura que houve vício na edição dessa lei, já que o quórum não foi observado. Diante da inconstitucionalidade formal, o PGR propõe uma ADI perante o STF, buscando ver declarada a inconstitucionalidade da lei que instituiu a gratificação para o grupo de servidores. Ignorando o direito adquirido e as questões prescricionais, o efeito constitucional da decisão é, em regra, erga omnes e ex tunc. Assim, retroagindo até a data da edição do ato, os servidores deverão devolver todos os valores recebidos até aqui. E agora? Então, pessoal, por causa de situações como essa, o legislador editou o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Atenção, essa lei, pessoal, é importantíssima. Ela que regula a ADI, a DO e a ADC. Ou seja, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação declaratória de constitucionalidade. Vamos falar assim por enquanto, mas daqui a pouco você vai se familiarizar com as siglas. Fique tranquilo e não se assuste com as nomenclaturas. O segredo é entender o processo e não se preocupar com os nomes. Vamos voltar. Lembra no caso dos servidores que têm que devolver o dinheiro por causa dos efeitos erga omnes e ex tunc da declaração de inconstitucionalidade da lei que instituiu a gratificação? Olha só o que diz o artigo 27 dessa lei, que você vai ter que guardar no seu coração. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus ministros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
Ou seja, pessoal, se houver segurança jurídica envolvida ou relevante interesse social, o STF, por maioria de 2/3 dos ministros, pode alterar os efeitos de ex tunc para ex nunc. Isto é, efeitos a partir do trânsito em julgado ou até data futura, tipo, a partir de 2020 os servidores deixarão de receber tal gratificação. A isso, a doutrina dá o nome de modulação dos efeitos das decisões. A ADC é uma ação judicial proposta com o objetivo de tornar certo judicialmente que uma dada norma é compatível com a Constituição. Qual o objeto da ADC? Vamos lá. Leis e atos normativos federais editados após a Constituição de 88 e que têm tido a constitucionalidade recorrentemente arguida. Lei ou ato normativo, pessoal, que esteja sendo objeto de amplo debate sobre sua constitucionalidade. Qual a competência para julgar a ADC? O STF. Quem são os legitimados ativos? Os mesmos do artigo 103 da Constituição, obedecendo os legitimados universais e os legitimados especiais. Lembrando que os legitimados especiais são aqueles que precisam demonstrar a pertinência temática. Quais são os efeitos da decisão tomada em ADC? Os mesmos. Primeiro, erga omnes, vale para todo o território nacional indistintamente. Segundo, vinculante, vincula todo o judiciário e a administração pública federal. E terceiro, em regra, os efeitos são ex tunc, com a possibilidade de serem transformados em ex nunc. Lembra? Para que retroajam até a data da edição do ato, ou seja, a eficácia da decisão só produza os efeitos esperados a partir do trânsito em julgado ou de determinada data. É a tal da modulação dos efeitos temporais. Para tanto, precisamos que tenha segurança jurídica envolvida ou interesse social relevante e voto por maioria de 2/3 dos ministros, conforme o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Diferença entre ADI e ADC. A ADI é ação direta de inconstitucionalidade. Tem por objeto as leis e os atos normativos federais, estaduais e distritais, editados após a Constituição de 88. A ADC é ação declaratória de constitucionalidade. Tem por objeto as leis e atos normativos federais, editados após a Constituição de 88 e que tem tido a constitucionalidade recorrentemente arguida. Então, uma lei federal pode ser objeto tanto de ADI como de ADC. Só preste atenção nisso. Na ADI, a procedência visa a declaração de inconstitucionalidade. Na ADC, a procedência visa a declaração da constitucionalidade. Então vamos lá. Para arguirmos a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, qual ação é a correta? Resposta do aluno top. Se a lei for federal, tanto faz. Suponhamos que a lei X é inconstitucional, possui lá um vício formal em sua elaboração. O legitimado do artigo 103 vai propor a ação. Se o propositor utilizar a ADI, certamente esta ação será julgada procedente. Se o propositor utilizar a ADC, certamente a ação será julgada improcedente. Olhem só, a improcedência da ADC gera o mesmo efeito da procedência da ADI. Chamamos isso de efeito dúplice ou caráter ambivalente das ações. É isso aí, pessoal. Paramos por aqui. Continue conosco e na próxima aula falaremos sobre as duas ações que faltam. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e
arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Um forte abraço e até a próxima aula.